som, testando. Fala, meus amigos, é o seguinte, hoje com um vídeo bem diferente aqui com o cara, com o brabo Diegão, Diegão da Green Art. Hoje nós vamos falar sobre mídias biológicas, vamos sair um pouquinho da zona de conforto, poderia dizer assim, do Diego. Zona de plantado. Da zona de plantado do Diego, e vamos falar sobre mídias biológicas. Para quem não sabe, o Diegão, além de aquapaisagista, ele também é biólogo. Então ele manja muito disso aqui, ó. A gente vai partir pro lado aí do sistema de filtragem, a gente vai falar sobre filtragem biológica principalmente. Ele entende bastante, então convidei o Diego para poder fazer esse vídeo para vocês, apresentar algumas alternativas aqui para mídia biológica e a gente falar um pouquinho sobre elas. Bora lá, Diegão? Vamos nessa, Matheus. Primeiramente, antes da gente apresentar aqui, né, as diversas opções que a gente tem disponível no mercado, vale uma introdução falando, né, principalmente para as pessoas que às vezes não estão familiarizadas, né, as pessoas já associam logo bactéria a coisa ruim. A tendência é essa, né, as pessoas sempre associarem bactérias a coisas que causam malefícios, quando na verdade, né, nosso próprio corpo humano ele tem milhares de bactérias, milhões de bactérias associadas, né, para que se mantenha em perfeito funcionamento. E é mais ou menos o que acontece nos nossos aquários. A gente precisa dessas bactérias, né, que vão fazer com que as coisas ali consigam acontecer. A gente, quando fala em bactérias no aquário, né, bactérias benéficas acima de tudo, a gente fala muito em ciclo do nitrogênio. Né? O ciclo do nitrogênio ele ocorre naturalmente nos aquários e ele começa sempre com um composto mais nocivo, né, mais tóxico, que é a amônia. Depois, um determinado grupo de bactérias vai converter essa amônia em nitrito, que seria o segundo estágio, né? Já é um componente menos tóxico que a amônia, porém ainda apresenta uma toxicidade. E um outro grupo de bactérias faz a última conversão, que seria de nitrito para nitrato, né, que aí já é um componente que não apresenta nenhuma toxicidade. Por que se chama assim de ciclo do nitrogênio? Porque esses três compostos que eu acabei de falar, né, tanto a amônia, quanto o nitrito, quanto o nitrato, eles contêm nitrogênio na composição. São compostos que permeiam aí o ambiente aquático dos nossos aquários principalmente. O que a gente precisa para manter um bom funcionamento desse nosso sistema é você ter uma colônia de bactérias, né? Essas bactérias que eu acabei de mencionar, bem estabelecidas, para que elas possam fazer essas conversões rapidamente e evitar que principalmente esses dois compostos mais nocivos permaneçam muito tempo nos nossos aquários, que são a amônia e o nitrito. Num aquário bem equilibrado, um aquário bem montado, com uma superfície boa para essa colonização de bactérias, a conversão ela acontece tão rápida que os níveis são tão mínimos que nem os testes conseguem detectar, né? Obviamente depois que o aquário já está equilibrado. Essas bactérias elas tendem a se fixar em locais de maior porosidade, que é onde a gente tem uma possibilidade maior de colonização dessas bactérias por conta do espaço, né? Por centímetro quadrado, por assim dizer. Onde houver maior porosidade, as bactérias tendem a colonizar em maior quantidade. Não quer dizer que no vidro do aquário não vai existir bactéria, existe. No substrato, existem alguns substratos que têm uma porosidade muito boa, então também é um ótimo local para a colonização das bactérias. E rochas principalmente. Rochas, né? Então assim, tudo que está dentro do nosso aquário, ele permite a colonização de bactérias. Porém, é o que eu disse, onde tem maior porosidade, a gente vai ter uma colônia maior e mais eficaz, né, em maior quantidade. A gente pode dar um exemplo na prática agora para o pessoal, já que nós estamos aqui ao lado das rochas, né? Essa rocha aqui que chegou há pouco tempo aqui na loja, ela é extremamente porosa. Olha aqui. Sim, é uma rocha vulcânica, né? Vulcânica, ela tem uma porosidade muito boa, inclusive em alguns lugares da Europa, ao invés de eles usarem essa rocha assim inteiriça, eles acabam fragmentando para permitir a passagem de água, aumentar a permeabilidade e a oxigenação. E você também aumenta a quantidade de superfícies, né? Sim, e aí eles usam isso como uma mídia biológica que é de excelente qualidade. Algumas dessas mídias, inclusive, que nós vamos mostrar aqui, elas têm um aspecto bem semelhante
a essa rocha aqui, né? Então percebam que elas têm uma porosidade muito boa, né? E é isso que interessa no que diz respeito à colonização das bactérias. E se você for comparar com outras rochas, obviamente, essa daqui ela é muito mais lisa, mais densa, né? É uma rocha realmente que provavelmente não absorve quase água, uma rocha muito, muito pesada, muito densa. Então essa aqui já teria uma capacidade bem menor de permissão de colonização de bactérias. Mas é aquilo que o Diego falou, não é porque não é tão porosa, né, que não vai colonizar. É claro que nessa superfície aqui a gente vai encontrar bactérias, mas não comparado a essa aqui. Essa aqui com certeza vai colonizar mais. E se for então para o lado das mídias biológicas, aí o comparativo fica muito mais desequilibrado, né? As mídias biológicas são muito mais eficientes nesse quesito. Hoje em dia, né, Matheus, com o avanço da indústria em geral e acima de tudo do aquarismo, que é o que a gente está falando, a gente tem diversas mídias, sejam elas de origem sintética ou de origem natural, cumprem muito bem com esse papel, né? A gente aqui colocou algumas marcas, né, algumas empresas a qual a gente trabalha aqui na Ecotop, cada uma com a sua tecnologia diferente, algumas são de origem natural, outras são sintéticas, e todas elas vão dar uma área de colonização de bactérias muito boa. A gente pode começar falando, acho que da Cera, né, o Ciporax é uma das mídias mais antigas. Essa aqui é feita à base de vidro sinterizado. Essa aqui é a versão mini, ela é bem pequenininha para aquários de porte pequeno, mas ela é uma mídia bem porosa e permite uma ótima colonização das bactérias. Essa mídia inclusive tem uma tecnologia bem bacana, né? Eu fiquei sabendo de uma história da própria Cera, que as mídias, pelo menos as mídias comuns, aquelas mídias de vidro sinterizado, aquelas maiorzinhas, né, as mais tradicionais da Cera, que elas foram projetadas pela NASA, né, para fazer a filtragem de naves, né, no caso, exatamente, que estão fora da órbita do planeta Terra. Então, para vocês terem noção, né, a Cera, uma mídia biológica para aquário, também utilizada até pela NASA. Olha só que doideira. Mas vamos lá, vamos dar continuidade. Aí a gente tem ainda de vidro sinterizado, né, essa mídia da Oceantec, que é a Bioglass, a mais famosa, né? Um pouquinho maior, tá? Elas são idênticas, né? Essa e essa daqui, sendo que essa aqui é um pacote menor, esse aqui é um pacotão maior para quem precisa de um volume maior. Aí aqui, lançada recentemente, a gente tem essa Nanoblock, que ela esse bloco aqui, ó, cerca de 10, acho que aqui tem 10 por 10 mais ou menos, 10 centímetros por 10 centímetros, que também tem, eles chamam que, microesferas, de fato, são microesferas, né, por isso o nome nano, e elas estão juntas. É difícil de enxergar essas microesferas, vou tentar dar o maior zoom possível aqui, ó. Dá para ver legal aí, né, e elas formam esse bloco único. Ultimamente tem se popularizado bastante esse tipo de mídia para quem usa SAMP, né, porque acaba ficando mais organizado, diminui o espaço de acúmulo de sujeira, né, então você acaba conseguindo organizar melhor e ela tem uma superfície de colonização muito boa. Sim, além de tudo isso, essas microesferas colocadas no microscópio, elas também possuem pequenos furos, ou seja, as microesferas também são porosas, aumentando ainda mais, né, a superfície para colonização de bactérias. E aí, como o Diego falou da questão da organização, né, aqui atrás eu até deixei separado, que eu peguei também para mostrar para vocês. O fabricante desenvolveu um rackzinho de acrílico para que a mídia seja colocada arrumadinha, assim, bem bacana, né? Eu acho que ele está desmontado aqui agora, não vai dar para ver legal, mas elas encaixam aqui perfeitamente. Aqui na embalagem, não sei se dá para a pessoa ter uma ideia de como é que fica depois de montado. E é o seguinte, galera, nós vamos mostrar aqui as mídias, né? Diego agora está dando mais uma organizada aqui. Nós vamos mostrar as mídias, vamos falar um pouquinho da nossa opinião, né, sobre cada uma delas, porque, obviamente, nós temos a nossa preferida, ele tem a dele, eu tenho a minha. Nós vamos dar também uma opinião de aquarista aqui, de forma imparcial também, tá, galera? Por mais que nós estejamos numa loja aqui, nós estamos na Ecotop, né? Nós estamos utilizando ultimamente a estrutura da Ecotop para gravar os vídeos.
nós temos a opinião imparcial e, obviamente, não existem somente essas opções aqui em marcas. Vamos lá, Diego, isso daí já são as nanorings, né? Isso, a seguir as nanorings, a tecnologia dessa aqui é idêntica ao nanobloco que a gente mostrou ainda há pouco, sendo que elas são concebidas de tamanho menor, né? Para quem quer usar, por exemplo, em canister, para quem quer usar, por exemplo, até num filtro hang-on, né? Vocês podem ver que ela tem essa mesma tecnologia dessas microesferas, né, porosas, e sendo que são blocos pequenos, justamente para filtros menores, tá? Então, assim, são produtos bem similares. Mas se forem comparadas com a vidro sinterizado, quase que não sai. Elas são bem maiores, né? Ah, sim, sim. Acho até que eles poderiam, de repente, lançar um tamanho menor, né? Um tamanhozinho menor, né? De repente, sei lá... Bota ali do lado, pessoal, ter uma noção. Ó, ela é quase... 2 ou 3. Ah, acho até mais, mano. Olha aí, é bem grande comparado. É bem grande, né? Então, de repente, o fabricante poderia ter desenvolvido um tamanhozinho um pouquinho menor, justamente para aquários pequenos, né? Pessoal que usa filtro hang-on, que, né, às vezes... A maioria das vezes não tem muito espaço para você colocar. Se você fosse usar essa daqui, já ficaria um pouquinho complicado. Sim, sim. Tá? No caso, se soltar aí mais para frente as nanorings mini, seria bacana. Isso, exatamente. Aproveitar que a gente já está nessa linha aqui do Oceantec, eu vou falar dessa mídia aqui. A gente não vai ter nenhuma aberta. Eu vou aqui ilustrar para o pessoal, vou deixar passando na tela. O Matheus vai colocar. Isso aqui são esferas também, tá, pessoal? Sendo que elas são esferas de plástico comum mesmo, plástico. E elas têm uma tecnologia que elas precisam funcionar circulando, tá? Essa aqui já diria que é uma mídia exclusiva para SAMP, tá? Não teria sentido nenhum a gente colocar esse tipo de mídia num filtro hang-on, num canister. Até colonizaria bactérias, mas acabaria, eu diria, perdendo funcionalidade. Exatamente, né? Essa mídia, qual é a proposta dela? Ela fica recirculando e necessita de uma bomba ali dentro do SAMP para fazer essa mídia circular, e com o próprio choque que vai acontecendo entre elas, né? Elas vão ali se chocando, né? Vão batendo uma na outra, faz com que essas colônias de bactérias que vão se fixar, elas estejam a todo momento sofrendo um pequeno estresse e tendo que se regenerar, né? Isso faz com que aumente o consumo e consiga converter mais rápido esses compostos nitrogenados que eu falei lá no início do vídeo. E dessa forma a gente não precisa tirar essas mídias para poder ficar limpando, renovar, para ficar limpando. Exatamente. Né? Como são mídias que estão sempre em movimento, dificilmente um estágio para cada um vai acumular algum tipo de sólido ou de sujeira, né? Se está acumulando, tem alguma coisa de errado na projeção. E são mídias aí que já vão regenerando, como o próprio Diego falou, vão renovando as colônias, né? As bactérias. Alguns estudos, né, eles falam que ela tem uma eficácia que pode chegar até, acho que cerca de 20% a 30% no questão de performance, né, desempenho das bactérias por conta disso. Porque elas precisam, como as mídias estão sempre se chocando, as colônias estão sempre tendo que estar muito ativas para se regenerar, e com isso aumenta o consumo desses compostos aí, né, que são principalmente amônia nitrito, né? A gente já vai falar, a gente só vai terminar de falar das outras duas mídias ali, né, mas a gente já vai falar sobre essa questão de renovação de mídia. Se Sim. precisa trocar mídia, se não precisa. Em breve, vamos falar primeiro agora da Matrix, né, que é uma mídia bem famosa, bem popular. Isso, a Matrix é uma mídia que quem é veterano no aquarismo com certeza já ouviu falar e em algum momento já deve ter usado. É uma mídia, eu uso, inclusive. É uma mídia natural, tá? Ela não é uma mídia sintética. Eu posso até abrir aqui, eu acho que dá pra ver. Ó, são essas pequenas, esses pequenos pedriscos aqui. Elas têm tamanhos aleatórios. Vou dar um zoom nela para o pessoal ver melhor. Elas têm tamanho aleatório. Elas realmente são naturais e elas têm uma capacidade absurda de colonização de bactérias, né, por conta da sua porosidade, né? Então, ao microscópio é possível ver as falhas, né, os acidentes nessa rocha, e que vão permitir essa colonização de bactérias. É uma mídia assim excelente, né, que realmente já está no mercado há bastante tempo, de uma empresa bem tradicional, e
Tá aí até hoje nos melhores aquários e funciona muito bem. Eu no meu aquário Jumbo lá, eu utilizo a Matrix, né? Eu comprei aquele baldão de 20 litros, porque o Jumbão precisa de bastante mídia, né? Sim. E a Matrix realmente, se for comparada com, por exemplo, aqui a vidro sinterizado, a Matrix realmente é bem mais eficiente do que a vidro sinterizado. Isso foi comparado, eu comparei no caso, na prática, né? Inclusive alguns anos atrás aí, eu até postei vídeo falando sobre isso. Eu tinha um canister em que eu utilizava uns 4 a 5 litros de mídia de vidro sinterizado. Eu estava tendo alguns problemas em relação a amônia, nitrito na época, né? E eu fiz a troca. Eu fiz a troca pela Matrix. Cara, deu muito certo. Eu botei 2 litros de Matrix e estava saindo melhor do que os 4 litros de vidro sinterizado que eu tinha. Então, assim, ela realmente é bem mais eficiente. E agora partindo aqui para a última, né? Sim. Life Biomed da Aquaforest. Essa mídia aqui, Matheus, ela é recente no mercado nacional, né? Eu acho que pode ser que algumas pessoas não conheçam. Ela também é uma mídia natural, ela é extraída de uma rocha vulcânica, exatamente igual está mostrando aqui nessa imagem, tá? E é bem semelhante àquela rocha que a gente mostrou no começo, aquela rocha bruta que a gente mostrou lá no começo, tá? Assim, é uma mídia também que me parece ser de excelente qualidade. Eu já estou usando ela há algum tempo nos meus aquários e tem um resultado muito bacana. Além disso, o fabricante menciona que ela já vem com bactérias colonizadas aqui na própria mídia biológica, né, o que acelera ainda mais o processo de ciclagem aí do aquário, assim por dizer, né? Produto de última geração, né? Tecnologia, um produto importado também, assim como o Matrix. Eu também já usei Matrix por algum tempo, como o Matheus disse, já usei vidro sinterizado e a experiência que eu tô tendo com essa mídia aqui tem sido muito positiva. É uma mídia específica para água doce, tá? Eles têm uma mídia para água salgada, mas essa daqui é específica para água doce. Tem tudo aí para deslanchar no mercado e fazer frente aí com as grandes marcas que a gente tem disponíveis hoje. Bem, Diegão, beleza. Já mostramos aqui para o pessoal a variedade de mídias biológicas, né, que nós temos aqui na loja. Né, isso aqui já resume muita coisa também do mercado em si, né? Por mais que nós mostramos Oceantec, Sera, Siquem e Aquaforest, se você for pegar no mercado em si, né, a variedade assim, em tipos de mídia é basicamente isso que nós temos aqui na bancada, né? Matheus, assim, essa variedade, né, que a gente tem, eu acho até que a gente tem aqui meio que todas as possibilidades no quesito composição, né, o que talvez a gente encontre em outras marcas pode ser que seja mais do mesmo, né? Às vezes vai mudar um vidro uma sinterizado de outra marca. Eu acredito que tenha muito mais opções diferentes dessa no mercado à disposição aí do cliente em relação a outras marcas, não. Maravilha, Diegão. Agora vamos para aquele assunto que tem muito mito envolvendo isso aqui que eu vou te perguntar agora. Eu já sei qual é a resposta, porque a gente já trocou bastante ideia sobre isso, mas a questão aí de trocar as mídias. Mídia biológica tem prazo de validade? Eu preciso trocar de quanto em quanto tempo? Se realmente preciso trocar? É um assunto polêmico. Assim, Matheus, as pessoas acabam cometendo certos erros de interpretação que pode custar caro para o aquário a médio e longo prazo, tá? Eu digo pelo seguinte, vamos pegar um exemplo aqui onde a gente não precisa nunca trocar e nem fazer nenhum tipo de manutenção, eu diria. K1, tá? A K1 é uma mídia de plástico que está sempre em movimento, ou deveria estar sempre em movimento, tá? E como eu expliquei no início do vídeo, esse próprio toque que acontece entre uma esfera e outra faz com que as colônias estejam sempre se renovando e, acima de tudo, mantendo as mídias limpas, né? O que não obriga você a ter que trocar. Então, eu acho que eterna é uma palavra muito forte, mas se a gente fosse pegar em questão de longevidade, essa mídia aqui, ela realmente pode durar 10, 15, 20 anos, né? E sem precisar ficar se mexendo ou fazer algum tipo de manutenção nela, tá? Partindo para essa galera toda aqui, né, o que acontece? Todas essas são mídias que ficam ali imóveis no nosso sistema. Então, só por esse motivo, já tem uma tendência natural a acúmulo de matéria orgânica, acúmulo de sujeira, acúmulo de partículas, porque por mais que você tenha um SAMP
muito bom, com uma capacidade muito boa de retenção de partículas de mídia mecânica, o canister também, né, acaba sempre passando aquela poeirinha, né? Aquela poeirinha que vai ali para o fundo do seu SAMP, aquela poeirinha que vai para o canister, e isso em algum momento chega nas mídias biológicas. E o que isso vai gerar? Entupimento nessas porosidades que a gente acabou de mencionar, né? Então, se esses poros entopem, o que vai acontecer? A capacidade de colonização dessas mídias, ela tende a diminuir ao longo do tempo, né? Então, assim, isso serve para todas essas aqui, tá, galera? Todas essas aqui que a gente falou, se você está diminuindo a quantidade de poros, automaticamente você está diminuindo a capacidade de colonização de bactérias. Minha sugestão é, ou você, de tempos em tempos, né, 3 meses, 4 meses, 5 meses, você substitui parte dessas mídias, ou você faz uma jogada inteligente na hora que você for montar teu aquário. Ao invés de você colocar, por exemplo, vamos pegar essa daqui, né? Ela é bem grande, bem volumosa. Você pode simplesmente abrir lá a bandeja do seu canister, jogar tudo lá dentro, ou no seu SAMP deixar tudo solto lá dentro, ou você pode fazer pequenas porções em saquinhos que permitam a passagem de água. E aí, de tempos em tempos, você pega aquilo ali e zera aquela mídia. Digamos que você tem um SAMP muito grande. Eu fiz 8 porções dessa daqui. Estão lá as 8 lá bombando com as bactérias. De tempos em tempos, uma vez a cada 45 dias ou 60 dias, você tira 2 unidades daquela, coloca hipoclorito de sódio, né, a famosa água sanitária, cloro, para você eliminar detritos, eliminar sujidades, eliminar bactérias, eliminar tudo que tem ali e melhorar, né, tentar regenerar um pouco, recuperar a porosidade. E aí, obviamente, depois você coloca algum produto para eliminar esse cloro, né, que você usou, e aí você retorna com isso ao seu filtro, seja ele qual for, né? Isso serve para SAMP, serve para o canister e até mesmo para o hang-on. Se for um hang-on dimensionado, dá para você fazer isso. E aí você vai estar sempre forçando com que as bactérias estejam se renovando e as colônias estejam sempre fazendo mais ou menos o que o K1 faz, né? Que é estar ali automaticamente se regenerando. Agora, algo importante de se ressaltar aqui no vídeo, né? O Diego acabou de comentar. Vamos supor que você tenha 8. Dessas 8, você só vai tirar 2 para poder regenerar. Exatamente. Né? E lembrando também, nunca trabalhe no seu aquário com a quantidade de mídias, né, no limite para a sua fauna. Porque às vezes tem muita gente que coloca a quantidade assim, mínima de mídia para a quantidade de peixe que tem no aquário. Então, às vezes, fica a ponto ali de a qualquer momento ter um problema com amônia, um problema com nitrito. Então, numa eventual situação dessa, você tirar dessas 8, 2, às vezes já pode ser um possível problema futuro, né? Para amônia, picos de amônia, picos de nitrito. Então, é algo sempre importante dizer e falar para vocês, sempre procurarem trabalhar, né, com uma pequena folga aí na quantidade de mídias biológicas que você vai ter no seu aquário e também disponibilizá-las no teu sistema de filtragem de uma forma mais eficiente. Que às vezes não adianta nada, né, Diego, eu botar a mídia dentro de um SAMP, por exemplo, e botar num compartimento onde não tem uma circulação boa de água. Exatamente, né? Você tem que conseguir saber dimensionar bem, adaptar, né, o tipo de mídia que você vai usar para o sistema que você está usando. Hoje no mercado a gente tem diversas opções de filtragens, a gente já citou alguns aqui, hang-on, a gente tem filtro interno, a gente tem canister, a gente tem SAMP. Então, é você conseguir otimizar aquilo ali e realmente o que o Matheus falou faz todo sentido, porque às vezes você inicia um aquário e você ainda não sabe nem realmente a quantidade de animais que você vai colocar. E aí você começa a se empolgar, coloca sempre mais um, e quando você vai ver, você já extrapolou o que as bactérias conseguem dar conta no sentido de eliminar esses compostos nocivos, né? Então, trabalhem sempre com uma margenzinha, né, um pouquinho a mais. A gente sabe que as pessoas às vezes tendem a errar para menos do que para mais. Tendem a errar para mais também, né? Às vezes a gente vê pessoas com sistemas de filtragem maravilhosos, com uma quantidade de mídia. Às vezes o aquário tem 200 litros e as mídias poderiam ser para um aquário de 2.000 litros. Sim, sim. E também então, não tem necessidade, né, Diego? Não tem necessidade, você investiu em algo ali que realmente não vai fazer sentido algum.
E você pode ter problema também, porque dependendo de outros fatores, né, que a gente pode até conversar sobre isso em outro vídeo mais específico, né, às vezes você com uma quantidade muito grande de mídia para um sistema pequeno, isso pode dar problema, né? Então, saiba sempre estar dimensionando... Dosando, né? Equilibrando. Exatamente. Porque você pode ter problema tanto colocando muito pouco, quanto colocando muito acima do que você precisaria. É porque é muito comum a gente ouvir falar, eu exagero mesmo, mídia para mim quanto mais melhor, e nem sempre é assim, né? Cuidado, porque você pode estar entrando numa cilada e achando que, eu vou colocar ali mídia para 2.000 litros, meu aquário tem 200, eu posso esquecer, não vou ter problema nunca, né? Então, cuidado, porque não é bem por aí que a banda toca. Teve uma situação até que nós estávamos conversando mais cedo, hoje mesmo, né? Sobre a questão do KH influenciar na colônia de bactérias, né, Diego? Que a gente não vê conteúdo falando sobre isso aqui no YouTube, né? Mas sim, o KH influencia na colônia de bactérias, né? Sim, Matheus, assim, às vezes as pessoas já têm um aquário bem montado, bem estruturado, a pessoa investiu certo, comprou os equipamentos, comprou a mídia biológica de qualidade, né, fez todo o procedimento certo, e aí após alguns meses, onde o aquário já poderia estar totalmente equilibrado, a pessoa está tendo problemas persistentes com esses compostos nocivos, né, que já deveriam ter desaparecido. E aí ele falou do KH, a reserva alcalina ela é consumida pelas bactérias. Então se você não tiver uma reserva alcalina satisfatória, as bactérias elas também começam a declinar, e aí não adianta nada você ter uma grande capacidade de colonização se você não dá condições para que esses seres se desenvolvam. Às vezes as pessoas esquecem muito de certos detalhes que podem fazer toda a diferença. Bem, Diego, agora para finalizar o vídeo, opinião sua sobre as mídias. Qual mídia para você é a melhor e qual tem o melhor custo-benefício? Difícil, né? Difícil. Então, gente, eu vou falar particularmente da mídia que eu estou usando atualmente, que é a Life Biomedia da Aquaforest. É uma mídia que eu estou testando já há cerca de 8 meses. Vocês sabem, meus aquários são aquários plantados, eu não tenho aquários muito grandes, a minha quantidade de animais ela é reduzida, né, porque no aquapaisagismo a gente realmente privilegia as plantas. Então, é uma mídia que eu gostei bastante pelo fato dela já possuir bactérias associadas, né? Então você, por exemplo, não sai do zero, como por exemplo nessa aqui, né, que é uma mídia que foi sintetizada em laboratório, né, foi manufaturado por uma fábrica, é um componente industrial, né, e sintético, onde você está totalmente inerte, né, não tem bactéria nenhuma associada aqui. Então ela depende de você ou estar fazendo uso dos ativadores biológicos ou esperar o tempo de maturação do aquário. Estou gostando bastante e eu acho que é um diferencial dessa mídia hoje. E assim, está me atendendo muito bem, tem um custo-benefício bacana, né? E realmente pretendo continuar a usá-la. Mas como eu disse, já eu fiz uso de Matrix, já fiz uso da Bioglass. A gente que trabalha aqui em loja, a gente também tem que ter, acho que a sensibilidade de conseguir entender a necessidade do cliente e oferecer para ele o que é melhor. Independente da opinião, eu acho que todo lojista devia tentar realmente orientar melhor o seu cliente e não ficar empurrando coisa que o cara não vai precisar e não vai ter necessidade. Mateusão vai dar a opinião dele agora, ele tem uma proposta totalmente diferente lá nos aquários dele, onde os bichos realmente são porte grande, então eles geram uma quantidade de compostos nitrogenados muito maior do que, por exemplo, nos meus aquários. Então a situação é totalmente diferente. Como eu falei já no início do vídeo, Matrix, para mim, a melhor mídia, né? Eu não posso falar daquilo que eu não usei, certo, Diego? Sim. Então, a Matrix, para mim, na minha opinião, das que eu já usei, foi a melhor até hoje. Lembrando que eu já usei Siporax, Bioglass eu tenho lá até hoje, já usei essa daqui também, né? E para mim, eu uso também, inclusive, ó, K1 lá nos meus aquários, mas para mim a melhor de todas é a Matrix, sem sombra de dúvidas. Agora, quando já vai partindo aí para o lado de custo-benefício, né? Para aquela galera que não tem condições de investir tanto numa mídia biológica, mas que é uma mídia biológica boa. Na minha opinião, hoje no mercado, a Nano Rings é muito boa, tá bom? É muito boa. Aqui tá dizendo na embalagem dela que isso daqui gerou muita polêmica, Diego. Isso aqui, ó. Ó, trata até 3.000 litros.
Pois é, mas assim, 3 mil litros, na minha opinião, é exagero. Que é você pegar 1 litro desse aí e colocar num tanque, né, vamos dizer assim, de 3 mil litros. Mas o que teria também dentro desse tanque de 3 mil litros? Entra muito nessa né? questão, né, o que eu falei, o tipo de animal que você tem, né, uma coisa são 3 mil litros comportando os peixes que o Matheus tem lá, Sim. né, aqueles os peixes monster mesmo, né, os jumbos, né, bicho grande, que eventualmente de vez em quando se dá um alimento natural, né, enfim. Tem muita matéria orgânica muita matéria orgânica contra um aquário de 3 mil litros com, neon. Sei lá, 2 mil neons, entendeu? Faz uma diferença muito grande. Então, assim, às vezes o fabricante menciona certa informação que, na verdade, é uma informação que não nos conta muito. Trata 3 mil litros em que condições? Sim, né? sim. Trata 3 mil litros com 500 peixes de pequeno porte sendo alimentado 2 a 3 vezes ao dia. Né? Eu acho que seria uma informação mais precisa, porque realmente fica muito leviano. É o que eu tô falando. Imagina o Matheus lá com os peixes dele gigantescos. Botar 1 litro. Confiar a vida dos animais dele, não querendo entrar em conflito com o distribuidor, com a marca em si. Mas imagina um aquário jumbo cheio de, sei lá, tucunaré, aruanã, osca, jacundá, com um pacotinho desse aqui, dando conta lá de tudo. Não vai rolar. Eu acho que... é uma informação assim, que realmente pode se traduzir para a verdade, né, para a realidade, só que é uma informação vaga, né? Exatamente. Falta bastante coisa aí. Mas enfim, na minha opinião, ainda assim, é uma mídia que tem um bom custo-benefício. Ela, na minha opinião, mais uma vez, é realmente mais eficiente do que 1 litro de vidro cinderizado. Beleza? Então, é isso. Melhor mídia para mim, Matrix, melhor custo-benefício. Nano Rings, a Nanoblock também é muito boa, eu ainda utilizo lá. Algo importante de esclarecer para a galera aqui também é a linguagem que se utiliza para vender a mídia biológica, né? Porque tem muita gente que compra como quilo, fala, eu tenho 6 quilos de bioglass, de vidro sinterizado. Mas não é quilos, galera. Aqui mesmo lá tá escrito, ó, 6 litros. Basicamente, assim, cada mídia dessa aqui tem um peso específico para litragem. Vamos lá, a Matrix. A Matrix, 1 litro dela são 570 gramas. Aqui, na Bioglass, 1 litro são 600 gramas. Aqui, 1 litro, 1 quilo, né? 1 litro equivale a 1 quilo de mídia. Aqui eu já falei que é a mesma Bioglass. É basicamente isso, não confundam, né, litro com quilos. Às vezes a pessoa vem falar para mim, eu tenho 6 quilos de Bioglass. No caso, na teoria, 6 quilos de Bioglass é muito mais do que 6 litros. No caso, seria quase o dobro, né? Essas medidas acabam confundindo realmente, né, Matheus? Porque o padrão europeu é diferente, do nosso aqui nacional. Algumas coisas que a gente mede por quilo, eles medem em litros, né? E é o que acontece aqui com a maioria das mídias. E como eles enviam isso para vários países, acaba trazendo essa informação, né? Dependendo do fabricante, ele traz as duas informações ou não. Tá? Então, é uma observação importante para vocês não confundirem na hora de adicionar a quantidade do seu sistema. Mais um vídeo concluído aqui na Ecotop, Diegão da Green Art, que está passando aqui na tela para vocês. Não esquece de seguir o brabo do Aquapaisagismo lá no Instagram. Diegão, estamos também aqui na Ecotop Aquários, que está disponibilizando a estrutura para a gente produzir esses conteúdos aqui para a galera. A Ecotop Aquários fica no Rio de Janeiro, no bairro da Tijuca. Eu vou deixar o endereço na descrição e no primeiro comentário fixado para quem quiser fazer uma visita. E para quem infelizmente não tem a oportunidade de vir até a Ecotop, mora em outro estado, eu vou deixar também passando aqui na tela, ó, o site www.ecotopaquatios.com.br. Entrou lá no site, tem o cupom de desconto para ser utilizado exclusivamente no site, tá, galera? Monster10. Pegou o cupom de desconto Monster10, lançou lá no seu carrinho, já tá ganhando 10% de desconto. E se pagar no Pix tem mais 7%. Todos esses produtos que vocês estão vendo aqui, ó, na loja também aí, ó, tá tudo lá no site, então aproveitem. Muito obrigado, Diegão, por mais uma participação mega especial aqui no canal e até o próximo vídeo.